Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nas biografias de São José Maria Escrivá, nós encontramos o relato que também podemos encontrar em algumas filmagens suas com grupos numerosos assim de pessoas. Encontramos narrado assim um episódio do início da sua vida sacerdotal, quando ele atendia o patronato de enfermos, Santa Isabel, que tinha anexo uma igreja. E ele dedicava várias horas por dia para atender confissões naquela igreja, logo desde manhã. E precisamente nas primeiras horas da manhã, nos primeiros dias, ficou encafifado, assim, com um ruído que vinha lá da entrada da igreja, quando ele estava sentado no confessionário. Um ruído metálico e ao mesmo tempo com uma batida forte, assim, surda, da porta. Essas portas de igreja já antiga, que tem até uma mola assim para conter a velocidade com que a porta vai fechar, só que a mola já está um pouco vencida e então acaba batendo. E depois de passar 2, 3, 4 dias, naquele horário determinado, talvez até pedindo licença, para a pessoa que era próxima da filha no confessionário, se ausentou do confessionário e foi até a porta da igreja. E efetivamente, no horário de sempre, de repente viu lá a fonte do ruído, que era um senhor com um rosto assim muito simples, que vinha carregado assim com os cântaros de leite, daí o ruído metálico, e abria a porta como podia, já que estava com as mãos tomadas, um pouco com as costas, né, entrava e a porta acabava dando uma batida. O senhor Escrivá não tinha ficado lá nem para corrigir o possível fonte de barulho nem nada, só queria esclarecer. Mas mesmo que tivesse ficado lá para dar uma bronquinha no causador do ruído, teria ficado completamente já desmobilizado, porque o senhor, com os cântaros de leite, lhe abriu um sorriso desarmante, muito cativante. E ele perguntou: quem é você? E o leiteiro disse: eu sou João, o leiteiro. E você vem todos os dias aqui? Eu venho, mas só que eu não posso ficar muito tempo. Então eu só entro e digo para Jesus lá no sacrário: Jesus, aqui está João, o leiteiro. E vou-me embora, para distribuir o leite aqui na região. E São José Maria ficou mudo, muito tomado assim, de emoção, e diz que passou o dia inteiro se dirigindo ao Senhor, no sacrário, mentalmente, no seu coração, dizendo-lhe: Jesus, aqui está esse pobre pecador que não sabe te amar como João, o leiteiro. E acho que não foi só naquele dia, porque ele, como eu dizia, a gente vê relatos seus em alguns filmes de reuniões assim, com um grupo numeroso de pessoas, em que ele conta esse mesmo fato e fica visivelmente também emocionado. Você vê que ainda estava com aquela meta, como se dirigindo ao Senhor, que queria amá-lo muito.
saber amar mais do que essas pessoas que têm menos cultura, menos ciência, mas que têm uma sabedoria enorme, ou seja, saboreiam as verdades da fé de modo extremamente genuíno, como o caso daquele senhor, o João, o leiteiro. E essas atitudes, ambas, seja a ação do João como a reação de São José Maria, refletem uma fé enorme em que Cristo vive. Vive e está acessível a nós, está acessível a mim. E é muito bonito, diria como sacerdote, é muito estimulante ir renovando a constatação dessa experiência na vida de tantas pessoas no mundo, que relatam com convicção a sua fé e o seu trato, a sua experiência com Cristo vivo. Sem ter que fazer muito esforço, só tendo em vista os últimos 9, 8, não sei, 10 meses, eu poderia fazer o relato de 5 ou 6 pessoas, às vezes, no caso concreto, uma família inteira, que passou por esse processo, né, de um encontro com Cristo vivo, experimentou aquilo que o Papa Bento XVI já definiu como sendo a fé, um acontecimento e um encontro. Aconteceu. Jesus Cristo veio à Terra, Jesus Cristo está no mundo. E eu encontrei. E isso, para mim, é determinante, foi determinante e continua sendo determinante até hoje. Essa experiência, que é uma experiência que não fica num único momento, mas que se prolonga na vida e que comunica um sentido para a própria vida o tempo inteiro. Lá no site do Opus Dei a gente encontra vários relatos também semelhantes. Por exemplo, tem lá de uma senhora chamada Júlia, né, que é estilista de profissão e que conta como ela na infância não teve nenhuma educação religiosa, mas que já ao passar da adolescência para a vida adulta, naquela transição, ela, por mais que não buscasse conscientemente a Deus, ela disse que procurava o amor. E um dia foi convidada, foi levada para fazer um retiro com uma pessoa querida, uma parente sua, já não lembro bem, ou uma amiga, e caiu lá literalmente de paraquedas. E num momento determinado, talvez já no intervalo em que as pessoas estavam dispersas, assim, cada uma meditando por sua conta no seu canto, no quarto, ou circulando lá pelo sítio, pela chácara, onde estava localizada a casa onde ela estava fazendo o retiro, ela se viu sozinha na capela, como estamos nós aqui diante do sacrário. E diz que fez uma experiência de conhecer o amor feito homem, The Love Made Man. Falado em inglês parece que tem uma pegada até mais forte. Ela faz a sua narrativa assim em inglês, porque atualmente ela mora em Londres. E diz que ela teve uma experiência de encontro com Deus que mudou a sua vida assim completamente. E passou durante um tempo vendo a sua presença em todo lugar. Diz que foi a época mais feliz da minha vida. E depois, passado um pouco de tempo, algumas semanas, essas experiências, por assim dizer, mais sensíveis passaram. E ela, ao mesmo tempo, não tinha chegado a conhecer ninguém que tivesse a mesma fé. Isso que acontece com tantas pessoas que também eu tenho encontrado pela vida, que se convertem assistindo um filme, um videozinho do Padre Paulo Ricardo, ou segue o Ítalo Marcília, por exemplo, lá no Instagram e no YouTube, né, tanto faz, né? E que de alguma forma vai fazendo essa experiência, o coração vai ficando aquecido, mas depois, tirando esse contato assim virtual, depois ao seu redor não encontra o interlocutor, se sente isolada, parece que só ela, só ele está vivendo a fé, mas sozinho, né? Não consegue nem expor. É uma experiência contínua.
frequente, pelo menos. E ela dizia que aconteceu isso com ela, e então ela começou a ter dúvidas sobre a sua experiência. Disse a Deus: você existe de verdade ou foi um sonho? Voltou a se encarar com Cristo no sacrário. Você me levou para o céu e agora eu voltei para um vale escuro. E até que, passado um tempo, ela foi visitar o irmão que morava na Irlanda. E lá na Irlanda conheceu um amigo do irmão, ela ia passar 5 dias lá. E logo no primeiro dia conheceu um amigo do irmão, que era católico praticante. E pela primeira vez ela conseguiu espraiar-se, assim, conversar. E mais sobre o cristianismo, tirar boa parte das dúvidas que de alguma forma bloqueavam, assim, de dar um passo mais decidido. E voltou da Irlanda depois desses 5 dias, já determinada a começar o processo para tornar-se católica. E efetivamente assim aconteceu. E já resgatou uma amizade que ia além da emoção, daquela emoção primária, mas uma amizade de Cristo que passou a presidir os seus pensamentos, os seus sentimentos, de alguma forma também as suas ações, as suas palavras, seu modo de trabalhar, seu modo de relacionar-se com as pessoas, seu próprio modo de rezar. E a gente encontra outras pessoas também no próprio site da obra que vão dando o seu testemunho. A moça francesa que eu tenho aqui, a Gaëlle, que faz uma entrevista com ela e pergunta para você o que é ser cristão, o que é ser cristã. E ela responde: ser cristã significa seguir Jesus, cultivar uma intensa amizade com Ele. E perguntam para um português que está na Bélgica, chamado Luís, e para você o que significa ser cristão? Ser cristão é viver uma aventura com Deus, estar vivendo continuamente confiando nele. E como, de algum modo, cada um vai respondendo da sua forma, né? Aquilo que São José Maria Escrivá também sintetizava no que consiste ser cristão. Ser cristão hoje, como ser cristão ontem, como vai consistir em ser cristão sempre, daqui em diante. Ele diz: todas as vicissitudes materiais e espirituais do nosso viver, de pessoas correntes durante as 24 horas do dia, conformam o marco necessário do ser cristão, que não consiste senão em viver a vida diária referindo-a a Cristo como filhos de Deus. Existência cristã nada acrescenta à vida cotidiana, salvo a intencionalidade de vivê-la com a ajuda da graça em Cristo. Quer dizer, deixando-se guiar pelo Espírito Santo, com sentido sobrenatural, com caridade e verdade, com delicadeza de consciência, com retidão de critério moral, ou seja, como filhos de Deus. Mas dizia que essa experiência de Monsenhor Escrivá lá atrás, como a experiência de tantas pessoas que eu tenho acompanhado na direção espiritual, é a experiência de alguém que encontra Cristo e o percebe vivo. Vivo na igreja, que apesar das suas falhas, dos seus defeitos, não da igreja em si mesma, mas de cada um de nós, os seus membros, que projeta até um pouco de sombra sobre o seu brilho reluzente, mas que Cristo vive na igreja, nos sacramentos, vive na liturgia, vive de modo particular no sacrário, de um modo misterioso, né, mais real. A gente sempre começa nossas meditações dizendo assim: meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. E vive de modo ainda mais particular na nossa alma, na alma que se encontra em estado de graça. Na verdade, nós vamos sendo protagonistas, e o cristão, ontem, hoje e sempre, está chamado a ser protagonista da verdade, aquelas palavras do Romano Guardini, muito citadas por Bento XVI, citadas especialmente e particularmente na Spe Salvi, essa primeira encíclica que ele escreveu no início do seu pontificado, e que recorrentemente vem sido citada também pelo Papa Francisco. Dizia lá o Romano Guardini: nós não seguimos
uma ideia ou só um corpo de doutrina muito coeso, consistente, ou só um manual de condutas morais, que também propõe um estilo de vida, um padrão de vida admirável, guiado pelos 10 mandamentos. Nós não seguimos só uma ideia, só uma lembrança benfazeja de alguém que passou pelo mundo, deixando um rastro de coisas boas que fez, e é uma fonte de inspiração para os que vieram na sequência. Nós não seguimos só uma lembrança, alguém ficou lá emoldurado na história. Não seguimos só um conjunto de doutrinas, só um manual de padrão moral. Nós seguimos a uma pessoa. Essa era a afirmação do Romano Guardini de modo muito feliz. Nós seguimos a Cristo vivo. Nós estamos chamados a ser protagonistas daquela frase, daquela afirmação da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, em que o autor, possivelmente São Paulo, né, a gente não tem certeza, em que o autor diz: Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Jesus Christus eri et ode ipse et in secula. E nós vivemos dessa verdade, nós vivemos mergulhados nessa verdade. Essa verdade vive mergulhada em nós, impregnando toda a nossa existência de cristão. Sempre foi assim, deve ser assim e continuar sendo depois por todos os séculos. Na homilia que Monsenhor Escrivá publicou nesse livro aqui, É Cristo que Passa, que a gente sempre cita aqui também nas nossas meditações, na homilia do domingo de Páscoa, que tem um título muito sugestivo, Cristo presente nos cristãos, São José Maria abre assim com esse grito, o grito da Vigília Pascal, onde nós comemoramos a ressurreição de Cristo, para não mais morrer. Começa assim: Cristo vive. Esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, triunfou da morte, do poder das trevas, da dor e da angústia. Não é Cristo uma figura que passou, que existiu num tempo e que se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhosos. Não, Cristo vive. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. A sua ressurreição revela-nos que Deus não abandona os seus. Quer estar conosco, quis estar conosco. E declarou abertamente: estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E dessa verdade, São José Maria foi se fazendo eco em toda a sua pregação, como não podia deixar de ser. E nesse livrão, né, que é Cristo que Passa, mas também nesse livrinho, Caminho, citado recorrentemente aqui por nós, ele, no capítulo Fé, no ponto 584, diz com muita força também: aviva a tua fé. Não é Cristo uma figura que passou, não é uma recordação que se perde na história. Vive. Jesus Christus eri et ode ipse et in secula. Jesus Cristo ontem e hoje e sempre. Aviva a tua fé. Essa é a verdade, que sustenta toda a nossa fé. E ser cristão hoje, dizia como ontem e como sempre, supõe viver dessa verdade. Diria que até a grande missão do cristão no seu lar, do cristão no mundo onde se desenvolve, em primeiro lugar, cultivar essa amizade com Cristo vivo na sua alma, procurando estar sempre em estado de graça. Viver a vida diária, citava aqui São José Maria Escrivá, referindo-a a Cristo continuamente. Me vem à mente a história de um garoto que tinha feito a primeira comunhão há tempos atrás. E já no dia da cerimônia da primeira comunhão, tinha deixado os pais assim bastante comovidos, porque depois de receber Jesus na hóstia, voltou lá todo recolhido, todo compenetrado para o seu banco. E ficou lá, interagindo com Jesus, como ele tinha se preparado durante um tempão, lá na catequese.
E passada uma semana, depois do dia da primeira comunhão, eles foram para a praia. E, logicamente, os pais com aquela preocupação de que precisava garantir a missa no domingo, por eles, logicamente, mas também pelo menino, que agora tinha que ser a segunda comunhão e depois já abrindo as portas para as comunhões dominicais, para sempre, a terceira, a quarta, a quinta, até perder as contas. E outra vez se repetiu a mesma cena. Eles comungaram os três na fila da comunhão e o menininho voltou tão, recolhido, tão desejoso de chegar logo no banco para começar a interagir com Jesus, que ambos ficaram com aquela curiosidade. Nossa, o que será que ele está falando com Jesus? É uma curiosidade que, se os pais descuidam, acabam ficando sendo um pouquinho invasivos, como de fato aconteceu com esse casal. Porque, terminada a missa, voltaram para casa, tomaram café, se prepararam, botaram roupa de banho e foram para a praia. E no caminho, o pai não resistiu e falou assim: nossa, filho, o papai ficou tão contente, né? Fiquei tão comovido de ver você, depois de comungar, voltar lá para o banco e ficar lá todo compenetrado, assim, falando com o Senhor. Deixa o papai te perguntar, o que você estava falando com Jesus? Indiscreto. E o moleque, com toda a simplicidade do mundo e com toda a confiança, né, do filho com os seus pais, né? Ele falou: não, pai, eu estava falando para Jesus que hoje eu ia levar ele para brincar de submarino. A fé em Cristo vivo, esse Cristo que vive em mim, está aqui no meu interior, eu hoje vou estar pulando, mergulhando lá na água, e ele vai estar como dentro de um submarino. Eu vou te levar hoje para brincar de submarino. E como seria bom se nós vivêssemos dessa fé, cultivando essa amizade intensa, contínua, com Cristo vivo. Ele dizendo: Jesus, então vamos, hoje eu vou te levar para trabalhar comigo lá no meu escritório. Jesus, então hoje eu vou te levar para a gente ficar estudando lá e fazer as análises necessárias para os investimentos no mercado. E Jesus, então, eu preciso que você venha comigo, eu vou te levar comigo para ter essa conversa lá com a minha esposa, ou para ter essa conversa com o meu marido. Então, vamos encarar essa conversa aqui, os dois juntos, para que seja mais eficaz, ou para ter essa conversa orientadora com meu filho, com a minha filha. Jesus, então vem comigo hoje, que eu vou lá para um happy hour, então vem comigo. Eu vou te levar para estar lá com os meus amigos, enquanto a gente toma uma cerveja animada, assim, ao mesmo tempo sobriamente, já no final do expediente. Jesus, vem comigo, que eu vou te levar. E Jesus o tempo inteiro: eu vou te levar. Eu quero que você esteja comigo. Eu preciso que você esteja comigo. Então, sempre entrando, penetrando cada vez mais nessa amizade com Jesus Cristo, nosso Senhor. E, logicamente, permitindo que Ele mesmo nos interpele para tirar o melhor de nós. Sempre tirando o nosso melhor. E talvez, lá por dentro, vendo os pensamentos que a gente está envolvido de crítica, ou do que for, e deixar perceber que fala: puxa, mas você vai me fazer ficar vendo esses pensamentos ou pensando junto com você isso daqui, já que você me ofereceu a tua inteligência para que seja eu a pensar através dela? Essa frase de São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, que todos nós ambicionemos poder dizer algum dia. É Cristo que vive em mim. É Cristo que pensa com inteligência, é Cristo que fala com os meus lábios, é Cristo que sente com o meu coração, é Cristo que quer com a minha vontade, é Cristo que olha com os meus olhos, é Cristo que ouve com os meus ouvidos, é Cristo que toca com as minhas mãos. E Jesus, então, pode nos interpelar. E de repente, diante de uma clicada que a gente vai dar para ver uma coisa mais inconveniente, mais maliciosa, pornográfica na internet, como o Cristo diz: mas você vai me obrigar a ficar olhando para isso? E essa amizade com Cristo: nossa, obrigado, Senhor, tira o meu melhor,
vai arrancando o melhor de mim em cada situação. E Cristo, você vai me obrigar a dar essa resposta atravessada? Você está me obrigando a ficar ouvindo esse tipo de coisa, de música, ou de fofoca no ambiente de trabalho. Ah, não, me poupe, me proteja. E uma amizade com Cristo, que se é verdadeira, me leva a viver com a radicalidade, assim, o próprio Evangelho, a própria proposta do Evangelho. Às vezes a gente tem medo dessa palavra, né? Radical, porque de fato vem associado a ela uma acepção bastante pejorativa, né? A gente pensa na pessoa radical, a pessoa intolerante, aquela pessoa que é um rolo compressor, aquela pessoa que é detestável praticamente, né? Mas é muito radical, então, a gente não quer nem ter perto. E logicamente, entendendo a palavra radical com esse conceito, né, associado a esse conceito, logicamente a gente quer ganhar distância. Mas a palavra radical em si mesma, a gente já considerou isso aqui outras vezes, não é negativa. Aliás, extremamente positiva. Qual o papel da raiz numa planta? Um papel duplo, né? Primeiro de fixação no solo. Essas árvores de montanha, né? Que elas até envergam, mas não se deixam arrastar diante do vendaval. A raiz está lá, segura, prende. E além disso, a raiz ela é responsável por captar os nutrientes do solo e responsável pela saúde da planta, pelo desenvolvimento da planta, pela frutificação, né, o florescimento e os frutos que vai dar. Tem todo um papel a desempenhar que não é nem um pouco desprezível. E nesse sentido, ser um cristão radical significa ser uma pessoa muito plantada em Cristo, muito plantada no Evangelho, com as raízes que vão a fundo, que se mantém firme nos valores, que não se deixa arrastar pela desonestidade, não se deixa levar pela mentira, não se deixa levar pela preguiça, e cumpre os seus deveres, está lá em todas. Então, ser uma pessoa, né, enraizada no Evangelho e, portanto, também com uma vida, com uma alma assim, espiritualmente bem nutrida, é uma coisa boa. E uma pessoa vai constatando, as pessoas à sua volta também vão constatando que a sua radicalidade, longe de ser uma radicalidade que isola, é uma radicalidade que atrai. Porque ser radicais com Cristo, então deixar que Cristo seja radical em nós, significa ser radicalmente tolerante, significa ser radicalmente compreensivo. Radicalmente, né, é uma pessoa que perdoa do fundo do coração, não fica guardando mágoa. É radical nisso, não tolero ficar com mágoas e ressentimentos no meu coração. Significa ser radicalmente manso, aprender de mim que sou manso. Significa ser radicalmente humilde, aprender de mim que sou humilde, manso e humilde de coração. Significa ser radicalmente serviçal, onde eu estou uma pessoa que está à disposição, está a serviço dos demais. E essa radicalidade é a radicalidade do Evangelho, que é a radicalidade genuína, aquela radicalidade que é boa. Uma radicalidade que talvez deva exprimir-se com uma outra expressão, que eu recebi até recentemente na segunda-feira de um amigo, uma frase dessas assim, um pensamento desse que a gente encontra na internet. A autora é Adra Valadares. Ela diz assim: é fácil ser radical, difícil é ser coerente. Mas também aqui a gente está quase como uma caricatura do radicalismo, não esse radicalismo que a gente falou aqui, mas é que como a gente habitualmente entende, a pessoa radical, aquela pessoa que parece que ela é melhor que os outros e que todo mundo faz errado, só ela faz o certo. É um déspota arrogante, né? É o radical, então, que a gente não quer nem passar por perto. E que depois todo mundo está de olho, porque na primeira escorregada que der, e vai cair matando, porque não foi coerente. Então a radicalidade que Deus nos pede é a da coerência de estar com Ele, de viver com Ele, de o ter em nós. E a radicalidade dessa exortação de Cristo, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito,
que todo cristão deve buscar e tem como missão, de fato, nesse mundo, apresentar-se assim como cultivador da perfeição, é a perfeição que está, logicamente, limitada às nossas condições humanas. Nossas condições de percepção, nossas condições de inteligência, nossas condições de sensibilidade. Eu gosto muito da resposta que o Lewis deu, está no livro Como Ser Cristão, que é uma coletânea de trechos de outras obras suas, e no final tem uma espécie de entrevista com ele. Está na internet, eu vi ele inteirinho lá, tem um PDF na internet. Não sei como é que foi colocado lá, se houve desrespeito de alguns direitos autorais, mas a gente encontra replicado, né, em diferentes páginas da internet esse livro, Como Ser Cristão. E ele, uma das perguntas que ele faz é a seguinte: por favor, defina cristão praticante. Há outras variedades de cristãos? E o Lewis, a gente conhece bem, né, o autor das Crônicas de Nárnia, atualmente ficou bastante na moda, Carta do Demônio ao Aprendiz, ou Carta do Demônio ao Seu Sobrinho, depende do título, da tradução que a gente encontre, da edição que a gente encontre. Então, por favor, defina cristão praticante. Há outras variedades de cristãos? Ele começa respondendo a segunda parte da pergunta, diz: certamente há muitas outras variedades. Quanto à definição de cristão praticante, ela depende, evidentemente, do que você quer dizer com cristão praticante. Caso se refira a alguém que pratica o cristianismo em todos os aspectos e em todos os momentos da vida, só há um cristão praticante, que é o próprio Cristo. Nesse sentido, não há cristãos praticantes, mas somente cristãos que, em graus variados, tentam praticá-lo. Fracassam e começam de novo. Um cristão praticante é um cristão que se confessa com frequência, né? Porque, apesar de buscar a perfeição, percebe que muitas vezes tem faltas, tem pecados, e busca uma regeneração para continuar caminhando. O santo, nós sabemos bem, como repetia São José Maria Escrivá, não é aquele que não cai nunca, é aquele que sempre se levanta. Então, ser coerente com o cristianismo é estar lutando para não cair. Mas também não me estranhando quando eu caio e vou correndo para me levantar, para recomeçar. E nisso sim, né, uma prática perfeita do cristianismo, diz aqui o Lewis, continua, consistiria naturalmente de uma perfeita imitação da vida de Cristo, quer dizer, na medida em que isso fosse aplicável às circunstâncias particulares de cada indivíduo. Essa prática, porém, não deveria acontecer de modo insensato. Ela não significa que todo cristão deve deixar a barba crescer, ser celibatário ou tornar-se um pregador itinerante. Significa que cada ato e sentimento, cada experiência, agradável ou desagradável, devem ser submetidas a Deus. Significa enxergar tudo como algo que vem dele e sempre consultá-lo, buscar sua vontade em primeiro lugar e questionar-se como ele gostaria que eu lidasse com isso. É a coerência da vida cristã. O que dirá depois a Jutta Burggraff, essa filósofa, antropóloga, não sei, acho que é mais uma filósofa que tem várias obras também de antropologia, que eu diria que até antropologia cristã. O que ela vai dizer, né? Um cristão não tem que ser perfeito, tem que ser autêntico. Essa autenticidade da amizade com Cristo, que é cultivada de modo assim aberto, esse desejo de buscar a perfeição, já sabendo que perfeito cristão, um cristão praticante, assim, em todos os momentos, em todas as ações, em absolutamente tudo, só existe um, que é Jesus Cristo. Agora, essa é, por assim dizer, a primeira missão do cristão no lar e no mundo. Isso é o que significa ser cristão hoje, como tantas pessoas que eu dizia, têm tido a experiência, né? Encontrar Cristo vivo, comprometer-se com Cristo vivo, andar sempre com Ele. No ano passado eu fiz um batizado, já contei aqui, acho que há 2 recolhimentos atrás, de um rapagão de 30 anos, que também não teve uma educação religiosa,
na infância, mas depois fez a sua experiência de Deus, através até da namorada, que é uma católica praticante, e depois com outros amigos que foi conhecendo, fez uma experiência de vida com Deus e já não passou a não conceber mais a sua vida sem aquela experiência, sem aquela amizade, sem o cultivo daquela amizade. E foi dando os passos e chegou exatamente nisso, que eu preciso me batizar, eu preciso também entrar em contato com Ele na Eucaristia, eu preciso ter esse alimento, né, para a sua presença na minha vida cada vez maior. E graças a Deus tem perseverado. E posso dizer a mesma coisa a respeito de uma senhora que matriculou as filhas no Colégio Catamarã, onde eu sou capelão lá. Sou capelão não para os alunos e alunas, sou capelão para os pais, mães, professores e professoras. O pessoal já mais sênior, mais velho. E essa senhora tinha acabado de matricular a filha lá no colégio, as filhas, né, no colégio, e porque estava um pouco descontente, um pouco insegura com a formação que elas estavam recebendo no colégio de onde elas vinham. E uma vez tendo matriculado as filhas no colégio, ela mesma convivendo, né, com as amiguinhas das filhas, depois com os pais, amiguinhas das filhas, né, foi tomando contato com uma outra realidade que fez com que todo aquele conhecimento de Cristo que ela já tinha da infância se apresentasse com uma vitalidade, né, que ela nunca tinha tido experiência. Ela era batista, né, de origem, batizada na igreja, né, batista. Estava casada, só no civil, com um homem também muito bom, muito valioso, que tinha tido uma formação católica, mas ambos, quando se casaram, acabando não tendo o casamento na igreja. Acabaram casando no civil e fizeram até uma cerimônia assim, aparentemente religiosa, mas que depois deixou uma margem para dúvida se aquilo tinha sido um matrimônio realizado mesmo com todas as bênçãos de Deus. Mas o fato é que tinham a sua vida ainda não de alguém que praticasse propriamente a religião. As próprias filhinhas não estavam batizadas. E passado um pouco de tempo, ela já me procurou, também motivada pela mãe de uma das meninas, e dizendo que estava sentindo movida a aderir à plena comunhão com a Igreja Católica. Amadureceu um pouco mais, estudou um pouco mais, e passado alguns meses, efetivamente, ela fez essa declaração de plena comunhão numa missa que eu celebrei lá no Caxingui. Nessa missa ela fez a sua primeira comunhão. Bom, a verdade é que depois eles se casaram na igreja, depois batizaram as duas filhas e no final do ano já fizeram a crisma, uma espécie de arredondada, assim, a gente diria, pelo menos no tempo dos mais antigos, fez barba, cabelo e bigode, né? Foi lá no barbeiro, fez o serviço completo. Mas tudo isso fruto de uma experiência, né, irresistível. E nesses dias que eu preguei um recolhimento aqui na segunda-feira passada, estava aqui um rapaz que presenciou essa missa que foi a plena comunhão dessa senhora, porque ela estava celebrando lá na paróquia dele. E ele, depois que terminou a meditação do recolhimento, ele mandou uma mensagem dizendo: Padre Carlos, quando o senhor falava da reação do Monsenhor Escrivá diante daquele João o leiteiro, eu pensei no impacto que me deu ver aquela senhora comungando, como ela voltou, ficou super emocionada, aquela sua primeira comunhão. E eu pensei comigo: Senhor, aqui estou eu que já fiz tantas comunhões, mas eu nunca comunguei do modo que ela está te comungando. Eu queria chegar um dia a comungar como ela está te comungando. Os testemunhos, logicamente, podem multiplicar-se. Em paralelo com aquele episódio da vida de São José Maria Escrivá, você provavelmente terá ouvido contar, porque são histórias de catequese, algo que, propriamente se aconteceu,
ou simplesmente é uma crônica dessas assim que se utiliza para elucidar as aulas de catequese, mas que de algum modo até completa aquele episódio que São José Maria relata do início da sua vida sacerdotal, a experiência com João o Leiteiro. Essa história que eu tenho aqui diz assim, história catequética, eu deixo chamar desse modo, diz assim: havia certa vez um homem analfabeto e bem simples, que se chamava José. Ele gostava de Jesus. Por isso, todos os dias entrava na igreja para visitar o seu amigo presente no sacrário. Suas visitas eram rápidas. Ele entrava e dizia: oi, Jesus, eu sou o José, vim visitar o Senhor. Dava um sorriso para Jesus e ia embora. E fez isso durante vários anos. Até aqui a gente está em paralelo com João o Leiteiro. Mas essa história continua. Um dia, o José ficou doente e foi internado no hospital. Lá, sua alegria era tanta que impressionou a todos. Os doentes mais tristes da enfermaria passaram a ser também alegres e dar risadas. E uma irmã, era um hospital de freiras, conduzido assim pelas freiras, administrado por elas. Uma irmã que trabalhava na enfermaria um dia perguntou a ele: José, por que você é sempre tão alegre? Ele respondeu: é por causa da visita que eu recebo todos os dias. E a irmã achou estranho, porque ela estava sempre lá e ele nunca recebia visitas. Na hora de visitas, a cadeira que tinha ali do lado da cama, para efetivamente quando chegasse alguém poder ficar ali fazendo companhia, a cadeira dele estava sempre vazia. As outras pessoas na enfermaria iam recebendo visita nos outros quartos, mas ela considerava que era uma pessoa já sozinha, que não tinha parentes, nem amigos, nem nada. Talvez fosse mesmo. Mas o fato é que a irmã achou estranho, porque nunca tinha visto ninguém entrar para visitá-lo, e perguntou: mas quem que visita você? Ele respondeu: é Jesus. Todos os dias ele vem aqui e me diz: oi, José, eu sou Jesus, vim te visitar. Depois ele dá um sorriso para mim e vai embora. Uma reciprocidade de Jesus com José, essa reciprocidade de Jesus conosco, e por isso esse sentimento tão forte de querer conviver continuamente com Ele. Mas o que eu tirava também desse conto, como chamei assim, catequético, é quase como que um complemento daquele episódio da vida de São José Maria Escrivá, de que quando há união com Deus, o que fica retratado, quando há união com Deus, com Jesus, quando há uma autenticidade nesse ser cristão, se produz uma grande influência ao nosso redor. Há um impacto também nas pessoas que convivem conosco. E aqueles outros enfermos começaram a ser mais alegres, mais otimistas, mais sorridentes, em função da alegria, do otimismo de José, que se via visitado por Jesus. E aquela moça, aquela francesa que acabou se consolidando a sua experiência de amizade com Cristo quando conheceu o amigo do irmão lá na Irlanda, que era um católico praticante, ele solucionou as dúvidas. Ela encontrou um protagonista, encontrou alguém que já, agora sim, viu materializado o que é ser cristão em alguém e falou: puxa, agora eu quero ser católico. Voltou para a França e empreendeu esse caminho. E essa senhora, que resolveu matricular as suas filhas lá no colégio, foi motivada por o quê? Foi motivada porque ela, no clube que ela frequenta, que a família frequenta, ela estava com as filhas e que ficaram amigas de uma outra garota lá no clube, e que a deixou muito admirada, assim, cativada pela educação e depois pela postura, assim, madura para a idade. E ela perguntou para a mãe da amiguinha lá, das filhas:
olha, em que colégio que ela estuda? Ela estava já dando voltas a isso, eu queria mudar as filhas do colégio, porque não estava contente com a formação que estavam recebendo lá. E a outra falou, estuda no colégio Catamarã. Né? Catamarã? Falou, tal. E falou onde que era, mais ou menos a localização. E ela então voltou para casa depois e foi falar com o marido. Estávamos os dois nessa preocupação de onde é que vamos colocar nossas filhas para estudar. E ela falou, olha, hoje conheci uma garota assim, exemplar, uma garota assim, a típica amiga que eu queria para nossas filhas, né? A gente tá dentro, né, desses parâmetros, né, de uma infância sadia e depois respeitosa e todo muito ordenado e sem estridências, sei lá, né, todos os parâmetros que eles tinham. E eu fiquei sabendo que ele estudou no colégio Catamarã. E o marido falou assim, nossa, o colégio Catamarã é do fulano de tal. O marido trabalha no mercado financeiro e se lembrou de um amigo, já mais sênior, mais velho do que ele, que é conhecido lá também entre os amigos, porque tem 5 filhos, e os 5 estudaram no colégio Catamarã, e tem 5 filhos assim que sempre chamam atenção, o pessoal fala educados, referência, um deles agora já fez universidade, está casado. E daí fecharam, falaram, poxa, então, estamos dentro, esse colégio é bom mesmo, posso atestar pelos filhos do fulano. E depois matricularam as crianças na escola, e depois já chegaram até mim, e depois já dando todos esses passos que já redundou no barba, cabelo e bigode, né, que a gente falava na primeira meditação, todos os sacramentos. Pois e o que tirar daqui é que também a missão do cristão, não podemos funcionar sem essa consciência, né? A missão do cristão é de também ser um ponto de referência para os demais. Eu diria, a missão do cristão é de ser um vetor da amizade de Cristo para as outras pessoas. Também tem essa preocupação de apresentar Cristo para os demais. Tornar os seus amigos amigos de Cristo, tornar a Cristo amigo dos seus amigos. E tudo isso de um modo muito natural, muito autêntico, como dizia a Jutta Burggraff, muito coerente, como dizia a Adra Valadares. Ou seja, com um radicalismo que não afasta, com um radicalismo que atrai. Nossa, isso daí é ser cristão, então isso daí também eu quero. O Papa Francisco, ele tem umas palavras assim, que são muito elucidativas também para nós, explicando o que é apostolado, que é o que cada cristão está chamado a ser, apóstolo, né, de Cristo. Essa palavra apóstolo é uma palavra grega, significa difusor de um ensinamento. É uma palavra que é ampla, né, para difundir qualquer ensinamento. Só que como Cristo aplicou essa palavra aos apóstolos, logicamente o grego era o idioma comum, corriqueiro lá naquela época. Os evangelhos todos, com exceção de Mateus, foram escritos em grego. Então, Jesus, ao chamá-los de apóstolos, a partir desse momento, ou logo depois disso, fazer apostolado acabou ficando como sinônimo de difundir, não um ensinamento qualquer, difundir o cristianismo. Mas seja como for, o Papa Francisco diz que cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Se eu experimentei essa amizade, uma amizade que se tornou para mim imperativa, irresistível, eu sou missionário. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, continua o Papa Francisco, mas sempre que somos discípulos missionários. Discípulos traz uma palavra única. Dizia o prelado do Opus Dei, há pouco tempo atrás, dizia assim, escrevendo uma carta para nós, mas para todas as pessoas que participam dos trabalhos do Opus Dei no mundo, porque uma carta está publicada lá no site da obra, e diz lá, meus filhos, nós não fazemos apostolado só, nós somos apóstolos. Não só de vez em quando que eu falo de Deus, não, o tempo inteiro. O meu respirar deve transmitir que eu sou amigo de Deus. Meu modo de trabalhar, meu modo de estar, é que eu levo Cristo em mim.
Nós somos sempre discípulos missionários. Se não estivéssemos convencidos disto, se não estivermos convencidos disso, olhemos para os primeiros discípulos, que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando cheios de alegria: encontramos o Messias. E nós proclamamos, então, com a nossa conduta, com as nossas reações, nosso modo de estar, como José, alegre. E nós proclamamos também com a nossa palavra. Mas uma palavra que tem profundidade, uma palavra que não é só da boca para fora, de alguém que repete algo, que decorou à base de repetir, à base de ouvir inúmeras vezes. A Jutta Burggraff, também, depois de fazer aquela afirmação, um cristão não tem que ser perfeito, mas autêntico, ela ainda complementa: os outros notam se uma pessoa está convencida do conteúdo do seu discurso ou não. As mesmas palavras, por exemplo, Deus é amor, podem ser triviais ou extraordinárias, de acordo com a forma como se digam. Eu posso dizer Deus é amor porque eu sei até onde está, posso até citar, está na primeira epístola de São João, no capítulo 4. Ainda por cima é o título que o Bento XVI deu para uma das suas encíclicas, Deus Caritas Est, Deus é amor. Mas eu posso dizer isso da superfície, mas também posso dizer lá das minhas vísceras, do íntimo do meu ser, fruto da minha experiência diária, do meu ficar perplexo, deslumbrado, né, como Deus cuida de mim, como Ele me acompanha, como me levanta, como Ele está sempre disponível. Né, eu penso na minha história e como, de algum modo, eu vejo que Deus sempre esteve presente, sempre esteve sustentando. Então, nossa, Deus é amor. Isso sai lá do fundo. E então, por isso ela diz, as mesmas palavras, por exemplo, Deus é amor, podem ser triviais, meio da boca para fora, ou extraordinárias. Ou seja, por um impacto enorme. Essa forma depende da profundidade da região no ser de um homem da qual procede, sem que a vontade possa fazer nada. Não é uma coisa voluntária. Eu vou falar com tal ênfase que as pessoas então vão se deixar tocar lá no fundo da sua alma. Não vai funcionar. O que ela vai defender aqui é que a profundidade que atinge as minhas palavras, que as minhas palavras atingem, né, lá na alma da pessoa que me ouve, é exatamente igual à profundidade de onde essas palavras partiram em mim. Então, se saíram da boca para fora, né, vai entrar só do ouvido ali, mas não vai passar mais profundamente. Se saírem do fundo do meu ser, vai atingir até o fundo do ser da outra pessoa. É sempre nessa mesma proporção. Deixa eu tomar embalo e ler de novo. As mesmas palavras, por exemplo, Deus é amor, podem ser triviais ou extraordinárias, de acordo com a forma como se digam. Essa forma depende da profundidade da região no ser de um homem da qual procedem, sem que a vontade possa fazer nada. E, por um maravilhoso acordo, atingem a mesma região de quem as escuta. Se alguém fala da alegria de ter encontrado Deus no fundo do seu coração, pode comover os outros com a força da sua palavra. Não é preciso ser um brilhante orador. Fala simplesmente com a autoridade de quem vive ou procura viver o que diz. Comunica algo a partir do próprio centro da sua existência, sem frases feitas, nem receitas prontas. De fato, viver com esse sentido de missão, ser cristãos do mundo hoje, a missão do cristão no lar e no mundo hoje, passa por aí, tornar essas pessoas à nossa volta amigas de Deus. Isso também supõe para nós um esforço de crescimento que não é pequeno. De crescimento especialmente na virtude da caridade, porque já que Deus é amor, a gente partiu ainda que era só um exemplo, né? Mas na virtude da caridade. São Paulo tem uma expressão que é bonita e ao mesmo tempo bastante comprometedora. Diz que os cristãos estão chamados a ser embaixadores da caridade de Cristo. Trouxe aqui um outro livro de um autor norte-americano, Léo Treze,
Um livro que estava esgotado, agora voltou a ser publicado pela editora Quadrante, se intitula Não Vos Preocupeis. O Léo Trezzi é mais conhecido pelo livro A Fé Explicada, acho que ele é adotado praticamente nas paróquias do Brasil inteiro como manual assim, de preparação para a crisma, né? Mas esse outro livro aqui, que é menos pretensioso, né? Não é expor toda a doutrina, expondo só um aspecto, essa frase de Jesus, não vos preocupeis, é extremamente bom. E tem um capítulo, mais para o final do livro, que tem como título O Teu Amor. E traz dentro um subtítulo, que é essa frase de São Paulo, embaixadores da caridade de Cristo. E começa afirmando o seguinte: talvez não estejamos muito preocupados com o afeto dos outros por nós, mas Deus está. Deus apostou em nós e apostou muito. Como membros do corpo místico de seu Filho, por meio do batismo e da confirmação, Ele nos deu a faculdade de sermos seus embaixadores junto das pessoas que nos rodeiam. Falando em linguagem humana, Deus depende só de nós para chegar até determinadas almas que não pode atrair de outra maneira. Nós somos os canais através dos quais a graça de Deus tem de chegar a outros. E Jesus serve-se dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa boca, das nossas mãos, para continuar no mundo a obra da redenção. Deus quer que as pessoas nos amem, para que assim possamos ser nas suas mãos instrumentos mais eficazes. Só se as pessoas nos amarem e virem como nós as amamos, é que poderemos entrar em seus corações e ajudá-las a transformar-se interiormente. Os que somos sacerdotes sabemos muito bem. As pessoas podem escutar respeitosamente os nossos sermões e até chegar a aceitar mentalmente as verdades que lhes pregamos. Mas, na realidade, não conseguiremos que experimente uma mudança interior se não conseguirmos que nos amem e se não perceberem que nós as amamos. Os pais e os professores também sabem dessa necessidade de amor. É um princípio básico da educação, o de que nenhum castigo produzirá uma mudança no caráter da criança se não for imposto por uma pessoa que ela ama, por alguém cujo carinho não queira perder. A conduta externa pode ser controlada pelo temor, mas os ideais e os valores internos só podem ser influenciados pelo amor. E isto é uma realidade da psicologia humana, não uma fantasia poética. Se estamos dispostos a converter-nos em verdadeiros apóstolos dos que nos rodeiam, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, a primeira coisa que temos de fazer é ganhar o seu afeto. Se eles vão de ser um pouco melhores depois de nos terem conhecido, devem encontrar em nós, por mais esmaecido que seja, um reflexo da caridade de Cristo. Vamos terminar o nosso recolhimento de hoje, nossa meditação, pedindo a Nossa Senhora, por um lado, que nos faça ser muito amigos do seu Filho, né? Muito irmãos do seu amigo, essa amizade que há entre irmãos, né? Uma amizade intensa, de alguém que quer o bem do outro pelo outro, desinteressadamente. E em função dessa amizade, nós sejamos de fato vetores dessa amizade para as pessoas que nos rodeiam, que estão à nossa volta, que trabalham conosco, que convivem conosco, e que todos, vendo assim nossa amizade com Cristo, se sintam assim atraídos, como tantas pessoas relatam, contando a história da sua conversão, que alguém lhe despertou esse interesse, depois ela fez a experiência e não quer nunca mais deixar de ter Jesus consigo em si. Vamos fazer um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Posso dizer que vivo um cristianismo que não se restringe apenas a seguir a um corpo de doutrina ou a lembrança benfazeja de uma figura que passou e está emoldurada no quadro da história, mas que tem como foco principal a Jesus Cristo vivo, Jesus Christus eret ode ipset in secula, Jesus que é o mesmo hoje como ontem e o será por todos os séculos. Cultivo um trato confiante e amoroso com Jesus vivo no sacrário, na nossa consagrada e na minha alma em graça. Em minha vida diária, a referência principal é Cristo, agradá-lo, imitá-lo, apoiar-me nele, fazê-lo partícipe de todas as realidades que compõem a minha existência.
Como consequência do trato de amizade com o Senhor, esforço-me por viver a fé cristã com simplicidade, naturalidade e autenticidade. A radicalidade com que procuro ser coerentemente cristão se expressa numa tolerância e compreensão cada vez maiores com os demais, sempre disposto a estender-lhes a mão e ajudá-los a viver também um cristianismo autêntico. Sou um discípulo missionário de Jesus, sempre atento a não me deixar arrastar por pensamentos, sentimentos e condutas que não condizem com a minha condição de cristão, e sim, pelo contrário, propondo-me a conduzir meus familiares e amigos através da minha palavra e exemplo. Peço à Virgem Maria para que me faça ser de verdade um embaixador da caridade de Cristo, de modo a que consiga ser apóstolo dos que me rodeiam. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.